E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Caiu no colo do baixinho aqui uma gravíssima denúncia, onde ele teria tido aí um relacionamento com uma jovem lá da cidade de Anápolis. Na ocasião, ele era divorciado e a igreja não tolera que alguém divorciado se encontre com uma mulher, tenha um novo relacionamento, enfim, tenha um segundo casamento, a não ser que a pessoa seja viúva. Só nessa condição. Fora isso, a IPDA não tolerava. Mas ele começou a ter um relacionamento com uma jovem lá da cidade de Anápolis, por nome de Aline, e ela trouxe aí a conversa com ele nos bastidores. Aí ele teve que vir a público assumir que realmente teve a conversa com a jovem. Na época ele foi removido, então Lorival de Almeida, digamos que entrou não que oficialmente, mas como uma espécie de um tapa-buraco, e a igreja foi continuando ali. Eles tinham uma ideia do quê? Mantendo o posto da igreja as duas famílias mais idolatradas do Brasil no meio religioso. E quais são essas duas famílias? A família Miranda e a família Almeida. Então, decidiu-se que era melhor que um representante ficasse ali no lugar. E como o Davi pai tinha ido, o Davi filho não deu certo, colocaram quem? O Davi Neto. Então, o Davi Neto entrou aí com, digamos que, um trabalho que até chamou a atenção e uma certa notoriedade pela irreverência, pelo fato de ser um trabalho para jovens. Os jovens que estão na igreja estão gostando, estão achando a mil maravilha, porque o avô tinha a doutrina um pouco mais rígida do que a pastora Nadir prega, onde a mulher não pode cortar a sobrancelha, não pode, né, dar um jeito, a mulher não pode aparar o cabelo, não pode raspar o sovaco, não pode lavar o sovaco quando toma banho, não pode usar vermelho, não pode ter papagaio em casa, passarinho, enfim, um monte de coisa aí que você olha e você fala, meu Deus do céu, que coisa, mas sério, não podia andar de bicicleta. Só que aí o Davi Miranda começou a abrir algumas coisas da doutrina. Quem tem um exemplar do RI, que era o Regulamento Interno da Igreja, quando era nos anos 60, 70, tinha lá escrito que, por exemplo, o homem não poderia usar short, bermuda, não poderia tocar bateria, porque era instrumento do diabo. Só que aí um neto do Davi Miranda se apaixonou por uma bateria. Aí, como é neto, né, daí começar... Não, Jesus me revelou agora que tem que mudar isso daí, né? Enfim, aí apareceu o Davi Miranda, filho de short, aí no aeroporto, daí eles começaram meio que, sabe, mudar de assunto sobre isso daí. Quando entrou agora o Davi Neto, ele escancarou. Ele viu que a doutrina antiga, algumas coisas eram ultrapassadas, inclusive o próprio Lorival de Almeida também viu isso daí, e tem pessoas que falam que ele ficou amaldiçoado porque tocou na doutrina. Nada a ver. Ele tem um problema de saúde, não tem nada a ver isso daí, né? É isso mesmo, Fernando. Nem barba poderia na época. Agora é o seguinte, o Davi Neto decidiu fazer algumas mudanças novas. Ele é o atual... Ele não é o presidente, mas é como se estivesse como o atual presidente. Porque tem que ficar ou a família Miranda ou a família Almeida. Não é quem é chamado por Deus que vai estar na frente da obra. Mas os fiéis, por mais que você fale, prove, esfregue na cara, não vão aceitar. Eles vão acreditar que tem que ser da dinastia, ou Miranda ou Almeida. Não pode ser de outra família, não pode ser outra pessoa. Deus não escolhe outros, tem que ser deles. Tem que ser ali daquela linhagem. Mas enfim. O Davi Neto, ele pegou agora, viu que existiam muitos templos com poucas pessoas, e o que ele decidiu fazer? Remanejar, pegar as pessoas desses poucos templos e falar assim, vamos supor, 5 templos em um bairro, não precisa de 5 templos num bairro,
vão tudo para um só templo, se junta todo mundo lá e pronto. Só que isso deu um problema. Porque o irmão que estava no templo 1 não gostava do irmão do templo 3, lá do bairro. E assim, quando foram reunir, não deu muito certo isso daí. Começaram a questionar a direção. Quando começa a tocar no bolso do ungido do Senhor, abaixa o dízimo, abaixa a oferta, abaixa a contribuição, aí a coisa muda, meu irmão. Aí a situação muda. Não bastando isso daí de tocar nesse detalhe, ele tocou na doutrina, falando que as mulheres podem cortar o cabelo, pode ficar bonita, pode se ajeitar pro marido, pode tomar banho, lavar o sovaco, viu? Pode tirar as frieiras que tá no meio dos dedos, pode fazer tudo. Ele deixou. Aí agora é o seguinte, vendo o prejuízo, ó quem tá aqui, o 3 minutos ou mais, obrigado aí, o nosso parceiro tá aqui com a gente, e até o Anjo, 1900, ó, ele não é um apóstolo bíblico, mas é um dos 12 primeiros aqui do canal, viu? O Anjo é um dos 12 primeiros, eu sempre comento isso, eu faço questão, porque ele tá sempre junto, né, e meu xará também. Olha só, aí agora que viu que deu o que falar, né, essa mudança da doutrina, a questão aí de remanejar os templos, a não aceitação do público mais velho, os fiéis mais antigos, a Ereni Miranda, que é a presidenta, a viúva do Davi Miranda, veio se pronunciar. Ó, que coisa! Porque é o seguinte, ela não falou que o Davi Miranda mentiu no revelamento, mas é como se falasse isso. Ela falou em outras palavras. Olha, porque é o seguinte. Mais ou menos do jeito que ela falou. Olha, é o seguinte. Aquilo que dava certo nos anos 60 não dá mais hoje. Por quê? Era um costume que acabou virando doutrina. A gente não tolera que as mulheres cortem, fiquem com cabelo curto. Mulher pode ter o cabelo crescido, mas não pode ter o cabelo curto. A gente não tolera isso. Se alguém discorda, a gente não contende. Ou seja, falando que aquilo que o Davi Miranda falou no passado, que Deus havia lhe revelado além da Bíblia, é tudo mentira. Tudo balela. E na realidade é. Eu tenho muito respeito aos irmãos da igreja pentecostal Deus e Amor, os mais antigos, os novos, eu tenho muito respeito a eles, conheço pessoas maravilhosas, tenho amigos, tenho um pastor que eu não vou dizer o nome dele aqui por ética, que é muito amigo meu, eu respeito muito a pessoa dele, já tive o privilégio de trabalhar junto com ele, um santo homem de Deus, mas eu preciso dizer uma coisa, até quem é da igreja pentecostal Deus e Amor, sabe que o Davi Miranda mentia em muita profecia. Tem muita gente aí que idolatrava ele, mas mentia em muita profecia. E agora chegou a fatura disso, porque o povo está sendo confrontado. Esse papo de sã doutrina caiu por terra. Por quê? O Davi Miranda começou a colocar algumas coisas que não estão na Bíblia e que Deus nunca falou para ele, como se fosse uma verdade absoluta. E quando cobravam da família dele, aí não tinha como reclamar. Porque se você olhar, por exemplo, as filhas do Davi Miranda, cabelo liso, disco delas dos anos 90, cabelo liso, lisos e cebosos. Rapaz, nem o óleo de coco da pastora Nadir deixava um cabelo tão liso daquele jeito. Oxe, nem com a saliva do... Enfim, não deixava tão liso o cabelo daquele jeito, como ficou ali. Os fios brancos removidos, as mulheres tudo velha. Rapaz, as mulheres velha. Pense, as filhas o Davi Miranda já era do tempo que o diabo era o menino. Davi Miranda daquela época. Acho que se voltasse, tivesse um DeLorean, se voltasse no tempo, chegava e encontrasse Davi Miranda menino, você encontrava o Lúcio jogando bola com ele, jogando fubeca. Peão, rodando peão junto com ele. Porque é da mesma época.
Rapaz, o bicho é velho pra caramba. Era velho. As filhas dele são velhas também. Se duvidar, pisaram até na lama do dilúvio. Aí as mulheres aparecem com os cabelos pretos, lisinho, toda, né? Não, mas a dos outros, a mulher dos outros, a filha dos outros é pecado. Agora, do mentiroso Davi Miranda, não é pecado, não. Davi filho de short lá no aeroporto, ele podia. Oxi, podia usar short. Agora, se uma pessoa sonhasse em utilizar uma bermuda,